Olá, vamos trabalhar nessa terceira parte com as transformações geométricas com os do GeoGebra, em específico a rotação. Então, dentro das isometrias, nós já vimos a reflexão, vimos também a homotetia, que é diferente das isometrias, e então agora a parte da rotação, selecionando um ponto como parte do polígono. Esse também é um conteúdo a ser trabalhado no sétimo ano, então as duas habilidades que a gente trabalhou na parte da reflexão devem ser desenvolvida também com a rotação. Então, do mesmo jeito que se trabalhamos com a reflexão, nós vamos trabalhar na rotação e isso auxilia vai ser feito de forma mais rápida, né, que é a reflexão. Os alunos já vão estar sabendo como que funciona, então vai ser mais rápido. Porém, vai ser trabalhado a questão de polígono regular, então vai ser algo diferente, porque antes não era regular. Vai ter outras palavras como a questão de vértices, questão de ângulos, ângulos estratégicos com meia volta, volta inteira, e também a questão do sentido horário e anti-horário. Tá? Então são 9 itens que a gente vai trabalhar de forma semelhante ao que foi trabalhado na reflexão e ao que foi trabalhado no moteti. Lembrando sempre que isso aqui serve como uma inspiração, uma sugestão de trabalho para fazer com os alunos o uso das transformações geométricas, e em especial usando o GeoGebra. Tá? Então vamos pegar o item 1 e vamos colocar lá no GeoGebra esses dois pontos, o ponto 2 e 2 e o ponto 3 e 2. Então, vamos lá, selecionar ponto. Então, o ponto A é o 2 e 2, o ponto B é o ponto 3 e 2. Então, item 1 feito. Vamos para o item 2, onde selecionamos a ferramenta polígono regular. E vamos selecionar os dois pontos que nós marcamos no GeoGebra. Então, vamos lá em polígono. Mas nós não vamos marcar no primeiro que nós marcamos nos vídeos anteriores. A gente vai marcar polígono regular. Aí a gente marca o ponto A, ponto B e o número de vértices. Aqui ele deu como sugestão 4 e vai ser 4 que a gente vai usar. E daí vai gerar, então, esse polígono. Aí depois nós vamos já para as transformações geométricas. Então vamos selecionar a ferramenta rotação em torno de um ponto, clicar no ponto A e no polígono regular. E vamos selecionar 135 graus no sentido anti-horário. Então vamos lá, agora nas transformações geométricas, rotação. Então rotação em torno de um ponto. Então a gente vai marcar aqui, marcar o ponto A, e daí vai aparecer a aba aqui com a rotação em torno de um ponto, sentido anti-horário que a gente escolheu, então 135 graus. Vamos dar OK e vamos observar o que aconteceu. Então, houve um giro de 135 graus em relação ao ponto A. Então, até pode ser usada a questão de ângulos para ver aonde que está esse ângulo de 135 graus. Aqui ele tem como opção fazer essa medida, a questão dos ângulos. Ele, claro que ele vai aparecer a mais, mas a gente consegue encontrar os 135 graus ali. Tá? Até às vezes ficar mais, se quiser fazer aparecer um tamanho maior, pode-se aumentar o zoom e a gente verificar que 135 graus é essa abertura aqui, esse giro que foi feito. Tá? Vamos ao outro item. Item 4, selecione a ferramenta rotação em torno de um ponto e clique no ponto C e no polígono regular e selecione 180 graus. Então agora a gente vai fazer uma rotação em relação ao ponto C. Então vamos lá nas transformações, rotação. Vamos clicar primeiro no ponto C e depois no polígono regular. Primeiro no ponto C, depois no polígono.
Aí vamos usar 180 graus, sentido anti-horário. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai girar 180 graus, ele vai fazer meia volta, então vai transformar esse nosso polígono original. Aí depois, no item 5, nós vamos clicar no polígono irregular. Antes ainda vamos clicar no ponto B, então vai fazer uma rotação em torno do ponto B e vamos selecionar 360 graus no sentido anti-horário. Então vamos colocar aqui ponto B, 360 graus e sentido anti-horário. Aí eles vão estranhar que não aconteceu nada, mas se observar esse polígono aqui, ele está um pouquinho mais escuro que os demais. Por quê? Porque ao 360 graus aconteceu que teve um giro extra, ou girou, e o polígono 1 ficou em cima do polígono 1, linha 2. Então, na verdade, o polígono 1, linha 2 que ficou em cima do polígono original. Então, ele girou, fez uma volta de 360 graus em relação ao ponto B e voltou ao mesmo ponto. Tá? Então, a partir desses 5 itens, pode-se fazer usar outros valores, pode-se também usar a questão do sentido horário, verificar outros ângulos no sentido horário para ver o que acontece em cada uso deles, né? Então, a pergunta número 6 é qual foi o polígono gerado. Então, diferente do anterior, nos vídeos anteriores, que foram triângulos, agora foi um quadrado. Tá? Então, pode-se deixar eles responderem, para ver se não vão responder que é um retângulo, se não é um quadrilátero. Então, para que respondam. Identificar o ângulo de 135 graus na rotação dos polígonos. Então, a questão dos 135 graus que identifica aqui. Pode usar a questão dos ângulos aqui no GeoGebra para fazer isso. A questão do ângulo de 180 graus, o que acontece quando se rotaciona em um ângulo de 180, e também em um ângulo de 360. Então, é fazer os giros e daí tem que identificar a questão dos ângulos. Meia volta e a volta completa, volta no 360, volta no polígono original. Pode-se também conjecturar em ângulos de 361 graus, 362, que vai dar mais de um giro, né? E assim sucessivamente. Então, são sugestões que podem ser trabalhadas com o uso do GeoGebra, porém, ele é muito amplo, então pode-se tirar outras coisas dentro disso daí. Tá? Então, além do conteúdo de transformações geométricas, né, pode-se trabalhar outros assuntos dentro do plano cartesiano, questão do ângulos, ponto, e uma infinidade de coisas. E claro, também não dá para deixar de se observar que a diferença da rotação para a reflexão da uma tetia é o quê? Que na rotação e na reflexão, os polígonos eles são transformados em polígonos semelhantes, né? Então, nós vamos ter polígonos de mesmo tamanho, porém, eles vão estar transformados, mas não vão alterar a questão do tamanho. Então, rotação, vejo que eles mantêm o mesmo tamanho, na reflexão também, e questão da homotetia, há uma ampliação, uma redução. Então, essas são as diferenças do que é trabalhado no sexto para o sétimo. Sexto, vê a ampliação, redução. No sétimo, vê que acontecem as transformações, mas o tamanho das figuras não muda.